Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Diego Campos. Hoje a gente vai falar sobre filosofia grega, mais especificamente sobre os filósofos pré-socráticos, beleza? Bora lá! Bom pessoal, é importante a gente fazer a seguinte construção na nossa cabeça quando a gente vai falar de filosofia grega clássica. Para a gente poder falar de filosofia grega clássica e entender quem é quem no meio desse caldeirão todo, a gente tem a importante figura de Sócrates. A filosofia na Grécia Antiga ela é dividida em antes e depois de Sócrates, devido à importância que Sócrates tem no pensamento filosófico. Então, antes de Sócrates, os filósofos eram chamados, obviamente, de pré-socráticos. E a principal preocupação dos pré-socráticos, ele estava envolto a ideia da physis, né? Desvendar, pessoal, a origem da matéria, a origem do universo. Então essa é é o grande foco, o grande objetivo dos trabalhos, do pensamento dos pré-socráticos. Mas após a existência de Sócrates, a gente tem uma outra lógica, né? Esses filósofos, eles focam, né, no ser humano. Mas a gente vai ter depois dois grupos, os sofistas, né, e os socráticos, da qual Sócrates inclusive faz parte. Mas isso é tema para a nossa próxima aula, né? E vamos focar agora nos pré-socráticos, beleza? Bom, como a gente sabe, pessoal, a partir do século 6 a.C., a Grécia ela vai ser constituída por diferentes ou várias cidades-estados. São cidades que são praticamente países, né? Porque elas vão ter governos e leis próprias. Apesar de serem gregos, falarem grego, comungarem dos mesmos deuses, de mesmas tradições e cultura, cada cidade grega ela vai ter um deus que vai ser um patrono de cada uma dessas cidades. Ela vai ter leis e ela vai ter governos bem específicos, próprios. E nesse momento, pessoal, a gente vai ter a origem da filosofia, a gente vai ter o desenvolvimento de uma lógica política, as cidades-estados, mas também de toda uma atividade comercial que vai promover uma troca de ideias, troca de saberes, circulação de pessoas, vai ter o desenvolvimento de atividades, né, do artesanato, enfim. Isso vai gerar, né, um desenvolvimento para aquela sociedade e a gente vai ter também algo bem importante. Como você vai ter essa circulação de pessoas por vários locais, inclusive locais que não eram a Grécia para fazer comércio, começa a ter na Grécia uma maior liberdade de opiniões, né? Uma tolerância maior ao diferente, às pessoas que pensavam diferente. Isso vai promover na Grécia, né, um debate de ideias, que vai ser um caldeirão propício para o surgimento da filosofia. Bom, os pré-socráticos, eles estão envoltos aí dessas preocupações que a gente falou, né? Que é a cosmologia, né? Que é o estudo da origem, né? E da evolução do universo, isso é uma preocupação dos filósofos pré-socráticos. A physis, estudar a matéria, né? Então é importante notar aí que eles vão estar preocupados em entender se existe uma matéria preponderante que forma as coisas, né? O universo, como é que essa matéria atua, ela está em constante mudança ou não, ela é imutável. Isso são perguntas que os filósofos pré-socráticos se fazem e eles propõem respondê-las, né? E a chamada arche, que é o princípio presente em todos os momentos da existência de todas as coisas, é o infinito, né? Vamos assim dizer. Então a gente vai ter vários filósofos aí que vão se propor a refletir sobre essas questões, né? A gente vai ter Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Parmeníades, enfim, várias pessoas, Demócrito, né, que vão tentar refletir sobre esses temas, beleza? Vamos tentar entender um pouquinho do pensamento de cada um deles. A gente elencou alguns dos principais para a gente poder ter acesso e pensar um pouquinho sobre o que esses filósofos pré-socráticos, né, tanto refletiam. Esses filósofos pré-socráticos
Então eles acreditavam, né, numa determinada substância básica, arte, que significa a origem, o começo, né? O que está por trás dessas transformações da natureza. E é importante citar que esses filósofos pré-socráticos são chamados de filósofos da natureza, e eles deram os primeiros passos na direção de uma forma científica de pensamento, tá? A maior parte do que esses filósofos disse e escreveram ficou perdida para a prosperidade. E uma boa parte do que a gente sabe desses filósofos são transcritos de Aristóteles, que é um socrático que escreveu aproximadamente 200 anos depois da geração desses filósofos pré-socráticos. Olha que coisa interessante. Então, tirando talvez ali algumas coisas do Tales e do Pitágoras, né, o Heráclito também, a gente sabe muitas das coisas dos pré-socráticos através de relatos de terceiros, né? No caso, Aristóteles, que é a grande fonte que nós atualmente sabemos em relação aos pré-socráticos. Bom, vamos começar a entender um pouquinho do que esses pré-socráticos pensam. A gente vai começar com o primeiro filósofo pré-socrático, considerado o pai da filosofia ocidental, porque o primeiro filósofo propriamente, Tales de Mileto. Né? Ele vai tentar buscar respostas racionais. Então você percebe o prenúncio de um pensamento científico. Você não está usando mais mitos, você não está usando historinhas para boi dormir, para as pessoas entenderem a origem das coisas. E você está tentando achar um pensamento linear e racional para explicar, né, as coisas, os fenômenos da natureza. Bom, Tales de Mileto, obviamente, nasceu na cidade de Mileto, que é uma cidade grega, que não fica na Grécia, né, no continental. Mileto é uma cidade que fica atualmente onde hoje é a Turquia. E ele foi o fundador de uma escola filosófica chamada Escola Jônica, né, que é a mais antiga de todas essas escolas filosóficas que a gente tem notícia. Bom, pessoal, ele era adepto de uma filosofia chamada unitarista. Que significa isso? Ele entendia que existia um elemento da natureza que dava origem a todos os outros. E para o Tales, a água era esse elemento. Então ele vai dizer, ó, tudo que a gente conhece, né, na natureza tem como base a água. Inclusive o homem, que é mais um, né, meio de expressão da água. Ele é formado pela água. Né? Todas as coisas, incluso as inanimadas, estão cheias de vida. Por outro lado, as mudanças, a geração só podem ser alcançadas pela condensação e rarefação. Então, isso é um ponto importante. Se a água ele é o elemento constituinte de tudo na matéria, as várias manifestações da matéria, a pele, a pedra, a terra, a própria água, a alma, o vapor, o que diferencia, né, a rarefação ou a concentração de água, a condensação de água, que significa nada mais nada menos do que a forma com que a água se apresenta, tá? E um ponto importante na ideia do Tales de Mileto, que além dessa filosofia unitarista, ele também vai se preocupar nos estudos dos princípios do que a gente entende como ciência matemática, principalmente na geometria, né? E nas demonstrações dedutivas. O que é dedutiva? De raciocínio lógico hipotético, ou seja, de um conhecimento matemático que você praticamente abstrai, ele está dentro da sua cabeça. E algumas teorias bem legais, por exemplo, as semelhanças dos triângulos, as relações com os seus ângulos, as retas paralelas e a propriedade das circunferências. Inclusive tem um ponto, uma curiosidade bem legal, né? O Tales ele vai ser chamado, já que ele era eminentemente conhecido no mundo, para para descobrir a altura de Kelps no Egito, que é uma pirâmide, né? E é justamente diante desse problema que ele vai desenvolver o famoso teorema de Tales, onde as retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais. Quer dizer, então são teorias que até hoje se utilizam na matemática moderna, na matemática contemporânea, mas que foram rascunhadas, né, lá atrás, né, por um filósofo. Por isso que a gente diz, inclusive, que a filosofia é a mãe
e o pai de todas as ciências. Quer dizer, então um filósofo é o pai da matemática. Isso é um ponto importante. Assim como um filósofo é pai da química, um filósofo é pai da história, porque a filosofia ela é a mãe, ela é a primeira forma de pensamento racional, e isso é a base constituinte da ciência. Segundo o filósofo pré-socrático, Pitágoras, né? Pitágoras de Samos, ele entendia, pessoal, que a matemática era a forma essencial, né, que une todos os seres do universo. Olha que coisa interessante. Aritmos, que se a gente for traduzir aritmética, que nada mais é do que a matemática, né? O trabalho intelectual do Pitágoras, né, ele vai tentar descobrir que tudo no universo existe uma métrica. O que significa uma métrica? Ele vai entender que existe um cálculo, né? O corpo humano tem uma simetria, né? O tamanho dos braços e das pernas. Ele vai entender que existe uma simetria, uma ideia, uma razão, uma proporção nas pétalas das rosas, no caracol, enfim, tudo no universo existe o que? A matemática, a distância entre um corpo e outro. E isso é bem legal, porque ele vai tentar entender a matemática e ele se propõe a isso e dizer, né, que tudo, que a beleza e a harmonia do universo é matemático, né? E, inclusive tem uma frase bem bacana que diz que se a Terra fosse centímetros, ou melhor, metros, né, mais próximas do Sol, ela seria praticamente queimada. E se ela fosse metros, quilômetros distante da posição que ela ocupa, ela seria tomada de gelo. Então, isso prova, dentro da ideia do Pitágoras, que tudo tem seu lugar matemático, sua razão matemática correta, né? Sua simetria correta. Porque a matemática é que dá beleza, né, e funcionamento para o universo. Essa é a ideia. Tem até um pensamento do Nietzsche sobre o Pitágoras, que é um filósofo posterior, que diz: a música, tal qual só existe em nossos nervos e em nosso cérebro, fora de nós, compõe-se somente de relações numéricas quanto ao ritmo, se trata de sua quantidade e quanto à tonalidade. Se trata de sua qualidade, conforme se considera o elemento harmônico e ou o elemento rítmico, né? Então a ideia do Pitágoras é justamente essa. A gente vai ter depois um outro filósofo chamado de Anaxímedes, né? O que o Anaxímedes pensa, né? Vamos pensar ali na teoria do Tales quanto à água, né? Diferentemente do Tales, o Anaxímedes, ele vai entender que o ar é o elemento formador de tudo. Inclusive ele vai dizer, como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmos, sopro e ar o mantém. Para Anaxímedes, o ar ou sopro de ar era a substância básica que explica todas as coisas e o elemento que forma a matéria dos objetos, das coisas e dos seres. Para ele, a água era o ar condensado, né, de menos volume. A gente pode observar, inclusive, que quando chove, o ar se comprime até virar água. Ele acreditava que se a água fosse mais comprimida, ela se transformaria, ou seja, se ela fosse mais juntinha, ela se transformaria em terra, né? Então você percebe aí a lógica de funcionamento do Anaxímedes, né, dentro do que os pré-socráticos, né, acreditavam. Parmeníades, um outro filósofo, né, acreditava que tudo que existe sempre existiu. Olha que coisa interessante. Sendo que nada pode surgir do nada. E nada que existe pode se transformar em nada. Ele considerava totalmente impossível qualquer transformação real das coisas. Nada pode se transformar em algo do que já é, diferente do que já é. Então, isso é importante. Para o Parmeníades, as coisas elas são imutáveis, né? Água é água, fogo é fogo, ar é ar. Eu não posso, diferentemente do que pensava Tales e do que pensava Anaxímedes,
O ar não se transforma em água ou terra. Isso para ele é uma grande furada. Então perceba uma crítica que ele faz ao Tales e uma crítica que ele faz ao Anaxímenes. E ele via uma coisa bem interessante, né? Uma outra ideia do Parmenides é, ó, os mortais, ou os homens, no caso, eles devem desconfiar nos seus sentidos, né? Porque os sentidos, a audição, a visão, o olfato, o paladar, ele nos engana. E se a gente se utilizar somente dos sentidos, a gente nunca vai chegar à verdade das coisas. Olha que coisa interessante que ele pensa. Os sentidos enganam, levam-nos ao erro, né? E tentam nos manter numa ilusão. Como saber a verdade? É aí que entra um poema de Parmenides chamado Via da Verdade, onde ele descreve um pouco da possibilidade de chegar à verdade, que é não confiando nos sentidos, obviamente, mas apenas na razão, somente a razão, né, a inteligência, a lógica, que aí percebe-se um princípio de ciência, né? É que é o único caminho seguro para se chegar ao que ele vai chamar de aletheia, que nada mais é, em grego, traduzindo, a verdade das coisas, né? E aí tem uma frase muito famosa de Parmenides, só acredito vendo, né? Parmenides não acreditava nem quando ele via, já que ver significa um sentido, né? Ele dizia que os sentidos, né? Ver, sentir, tocar, fornece uma visão enganosa do mundo, uma visão que não está necessariamente em conformidade com aquilo que a razão diz. Olha que coisa interessante. Bom, outro filósofo, pessoal, famoso Heráclito de Éfeso. O que o Heráclito diz? O Heráclito, muito legal, porque ele vai totalmente contra a ideia do Parmenides. Se o Parmenides diz que tudo permanece como sempre foi, né? O Heráclito diz, não, tudo flui. Nada persiste nem permanece o mesmo. A essência das coisas é justamente a mudança. Tudo está em continuada ou em contínua transformação, em contínua mudança, né? O verdadeiro é apenas a unidade dos opostos. Então ele diz que a diferença, a divergência, é algo bom. E ele promove a mudança. O Heráclito nunca poderiam dizer, o Heráclito nunca disse, que o ar ou a água são a essência do mundo, uma vez que os dois não representam o processo nem a mudança. Eles próprios estão submetidos a essa mudança, que é a verdadeira essência de tudo. Inclusive o Heráclito vai ter uma aproximação muito grande com o fogo, porque o fogo é um dos grandes elementos que promovem a mudança, inclusive da água, inclusive do ar, inclusive de vários elementos, como o metal, por exemplo, né? O Heráclito ele vai enfatizar sempre esse caráter imutável, né? E ele tem um ponto aqui muito legal, né? De uma analogia que ele faz no livro dele que ficou famoso, que é quando ele vai falar das águas de um rio. Se a pessoa entra num rio nesse determinado momento, ele se banha das águas do rio, ele sai do rio e alguns minutos mais tarde ele volta nesse mesmo rio. Heráclito diz: ó, aquelas águas na qual você banhou já não estão mais aqui. Você banhou em outras águas. Apesar de ser o mesmo rio, são águas diferentes, porque aquela água já foi no fluxo do rio. Olha que coisa interessante. Então, esse é o ponto que enfatiza a teoria do Heráclito, o conflito, o oposto, a mudança, né? Então ele gosta muito da contradição do dia e da noite, do calor e do frio, né? Do sol e da chuva, da morte e da vida, do amor e do ódio. Ele diz que essas diferenças é que promovem o progresso, né? Que promovem, né, a história humana, a história do universo, né? Que fazem com que tudo flua, inclusive a vida. Beleza, pessoal? Heráclito de Éfeso. Para terminar, a gente tem aqui um outro filósofo que ficou famoso,
Demócrito, inclusive para muitos, um dos pais aí do pensamento que vai formar a ciência que a gente conhece como química nos dias atuais. Presta atenção, o Demócrito foi um estudioso nas áreas de matemática, física, astronomia, em várias áreas, mas existe um pensamento em específico do Demócrito que a gente precisa pincelar, principalmente a nível de vestibular. Qual? Ele vai trabalhar um princípio de uma teoria atômica. Que significa isso? Segundo o Demócrito, o átomo era parte indivisível e eterna da matéria. Olha que coisa importante. Ele permanece em constante movimento. Ele é o elemento primordial e o princípio das coisas. Nesse interim, todo o universo está composto de dois elementos básicos: o vácuo ou vazio, que é o não ser, e o átomo. Então, perceba, a matéria, o ser, é composto de átomo. E o não ser, o vazio, né, é o vácuo. É onde não existe matéria. Então é importante, né? Ele está falando de uma teoria atômica, que vai ser a base da química moderna, né? Então, esse é um ponto importante que vai dar base, né, para que estude a matéria, para que do pensamento e da teoria sobre a matéria, que vai ter o seu início lá em Demócrito, na Grécia Antiga. Pessoal, alguma dúvida? Tudo certo? Gostaram da aula? Aprenderam? Um grande abraço, fiquem com Deus.